livro Um Caso de Desmaterialização, por Alexandre Aksakov. Prefácio. O Sr. Aksakov é russo e descendente de antiga e nobre família, cujos membros ocuparam sempre lugar distinto na literatura e na ciência. Um tio seu é autor de várias obras, justamente consideradas como clássicas. Os dois filhos deste também são escritores notáveis, um deles, Constantino, publicou alguns livros sobre história e filosofia, e o segundo, advogada, é um dos mais distintos literatos da Rússia. O Sr. Aksakov, porém, não necessita dos métodos da sua família para fazer brilhar os seus próprios, que são grandes e começaram com os seus estudos no Liceu Imperial de São Petersburgo, instituições privilegiadas da antiga nobreza da Rússia. Uma vez terminados, dedicou-se ao da filosofia, ao qual levava o seu caráter positivo e metódico, e ao da religião. Assuntos estes preocuparam sua inteligência a um extremo tal que aprendeu o hebraico, aproveitando-se dos ensinos da notável obra de Fabri Dolivet, La Language Hebraique Restitui, e o latim, porque Swedenborg, cujas obras então estudava, as havia escrito na língua de Cícero. Aksakov quis vertê-las para o russo, como porém encontrasse dificuldades por causa do estilo genial, quase sempre obscuro e original do vidente. Seguiu durante anos cursos de filologia, nos quais incluiu o seu próprio idioma, aprofundando com o auxílio de um compatriota seu, o Sr. Dao, que mais tarde traduziu para o russo a primeira obra de Aksakov, publicada em francês no ano de 1852, sobre Swedenborg, uma exposição metódica do sentido espiritual do Apocalipse, segundo o Apocalipse revelado. Em 1858 caiu em suas mãos a obra A. J. Davis, Revelações da Natureza Divina. Aksakov abriram novos horizontes às suas aspirações a tendências intelectuais, reconhecendo o mundo espiritual de cuja realidade não mais duvidava. Para fazer um completo estudo fisiológico e psicológico do homem, matriculou-se em 1855 como estudante livre na Faculdade de Medicina de Moscovita, Moscou. Ao mesmo tempo em que ampliava os conhecimentos sobre física, química e matemática. Nessa época recebeu uma obra de Becher, Demonstração das Manifestações Espíritas, a primeira que a esse respeito leu, procurando pôr-se a par das que sobre o assunto estavam publicadas. A seguir, passo a passo, o movimento espírita na Europa e na América robusteceu seus estudos com todos os livros que sobre o magnetismo e o pesquisam, entre os outros os de Carragnet, a quem visitou em Paris no ano de 1861. Apareciam principalmente na França. Para conseguir isso, fazia sacrifícios que só o seu espírito, sempre apto de conhecimentos, podia empreender, revolvendo livrarias e pedindo em todas as partes as obras que não encontraram na Rússia. Pode dizer-se que o seu trabalho de propaganda começou em 1855, com a tradução para o russo de todas as obras de Allan Kardec, Harry Edmund, Robert Daly ou William Crookes, relatório da Sociedade Dialética de Londres e a fundação de periódicos como a Physic Student de Leipzig, uma das melhores revistas com que o espiritismo hoje conta. Não foi somente escrevendo que o Sr. Aksakov fez propaganda, criou também adeptos entre as pessoas de talento reconhecido, e conseguiu que o professor de química Butler admitisse a realidade dos fenômenos produzidos em 1871 por intermédio do Sr. Douglas Hume. Vários professores russos tiveram de igual modo
ocasião de verificá-las. Entre os outros, o Sr. Wagner, catedro de zoologia, que publicou uma carta na Revue de Europe, abril de 1875, fazendo com que a Sociedade de Física nomeasse uma comissão para investigar os fenômenos produzidos pelo Sr. Bradfield, médio com o qual o Sr. Wagner havia estudado. E aqui é de justiça lembrar que a Rússia pertence à glória de haver nomeado a primeira comissão de caráter puramente científico para o estudo dos fenômenos chamados espíritos. Essa comissão era presidida pelo célebre físico Mendeleev, e os médicos foram mandados vir da França e da Inglaterra pelo Sr. Aksakov. Infelizmente, a comissão não se ajustou às condições estabelecidas e, em vez de observar os fatos com a devida calma e critério, deixou-se arrastar as ideias preconcebidas. Depois da quinta ou sexta sessão, Mendeleev suspendeu a investigação e publicou mais tarde o seu relatório no livro Dados para estabelecer um juízo sobre o espiritismo, onde afirma que os fenômenos espíritos são todos produzidos por aparelhos que os médicos levam por baixo das roupas, opinião digna de figurar ao lado do curto perônio lateral, para explicar o ruído das mesas apresentado pelo Sr. Clouget, Joubert de Lamballe, Valpeal e Swift, e aceita como boa pela Academia de Ciências de Paris, provando então somente que, em muitas ocasiões, não basta ser ou passar como sábio para se ter um critério vulgar. Ao livro de Mendeleev, Aksakov contestou com um outro intitulado Um Momento de Preocupação Científica. O Sr. Aksakov também sustentou vantajosamente uma polêmica com o célebre filósofo do inconsciente, o Sr. von Hartmann, e publicou em alemão uma obra volumosa, a mais completa que se conhece sobre o espiritismo. Intitula-se Animismo e Espiritismo. Homem de brilhante posição social, ele consagrou-se durante 25 anos ao exercício do Estado, alcançando vários títulos, tais como Conselheiro Secreto do Czar, Conselheiro da Corte, Conselheiro Efetivo do Estado e outras que não são mais que um prêmio aos bons serviços prestados pelo Sr. Aksakov à sua pátria. Verdadeiros sábios raras vezes se acham reunidas tantas inteligências, tanta erudição e um critério parcial. Jamais se deixou arrastar pelos entusiasmos de suas convicções, nunca perdeu a serenidade de seus juízos. E no meio da sua fé tão ardente e sincera, não esquece o raciocínio frio que lhe faz compreender quais podem ser as causas dos fenômenos que observa, o que o coloca acima dessa infinidade de fanáticos que não estudam, que não experimentam e que aceitam como bom tudo quanto se lhes quer fazer crer. Polemista temível, escritor delicado, seus trabalhos levam à convicção ao espírito. A tal sinceridade se vê nas suas obras que, lendo-as, sente-se a necessidade de crer nelas. Ali se insta um caráter bondoso e uma vontade de ferro, que não se demove ante os obstáculos, assim como uma paixão imensa pelo ideal que o leva a percorrer a Europa para fazer experiência e ter uma ideia superficial a respeito desse investigador incansável, dotado de uma alma varonil, de um talento privilegiado. Nunca permaneceu ocioso, seus artigos abundavam nos periódicos espíritas. E não há pessoa medianamente ilustrada que não conheça alguma de suas célebres experiências com os médios Rumes, Leide, de Esperança, ou algum dos seus estudos acerca de fantasmas e formas materializadas. Durante o ano de 1886, achava-se o Sr. Aksakov em Londres, experimentando com o médio Eglinton. Tratava de conseguir provas de fotografia transcendental, fenômeno sobre o qual ouvira falar em São Petersburgo. Combinou-se efetuar sessões na casa recentemente construída de um rico cavalheiro inglês, amigo particular do Sr. Aksakov. Assistindo a elas, o dono da casa, sua esposa e um amigo, o Sr. N, o Sr. Aksakov e Eglinton. O salão do terceiro andar foi escolhido. Na entrada do salão havia uma cortina roxa suspensa de um lado por um cordão de seda para obter essa obscuridade. Fecharam-se as janelas, cobrindo-as em seguida com panos. A máquina fotográfica foi colocada de modo que Eglinton, sentado diante da cortina, assim como o fundo desta, visível através da abertura, podiam ser retratados. O chassis e as placas marcadas com o nome do Sr. Aksakov em caracteres russos haviam sido por ele traduzidas. À esquerda do aparelho coloca-se pequena mesa redonda e sobre esta uma lâmpada de álcool, rodeada por largo cartão ao qual se adaptou um refletor côncavo metálico com 7 polegadas de diâmetro. A lâmpada iluminava assim a sala, de modo a evitar a luz sobre o objeto
do aparelho e ao mesmo tempo servia para acender o magnésio. Nessa mesa também se achavam várias tranças de magnésio, cada uma composta de 3 fios desse metal, com 7 ou 8 polegadas de comprimento, preparados pelo Sr. Aksakov, e que davam luz suficiente, segundo se verificou em ocasiões anteriores, para a obtenção de um resultado satisfatório em fotografia. Essas tranças fixavam-se solidamente por um arame de ferro em tubos de vidro. O Sr. N ficou encarregado de acendê-las a um sinal convencional, tendo o especial cuidado de dirigir o campo luminoso do refletor sobre as figuras que deviam ser fotografadas. Terminados esses preparativos, o Sr. Aksakov fechou a porta do salão com a chave, que guardou no bolso, e de uma caixa retirou um chassi que colocou na máquina fotográfica. Eglinton, sentado à frente do objetivo do aparelho diante da cortina, caíra em transe sono magnético, com o corpo inclinado para os experimentadores e as mãos cruzadas no peito. Sua respiração penosa e quase convulsiva anunciava que ia produzir algum fenômeno importante. Entretanto, as primeiras manifestações, apesar de surpreendentes, não satisfizeram ao Sr. Aksakov, que, julgando terminada a experiência, decidiu suspendê-la, quando, repetidamente, no momento que ardia uma trança de magnésio, saiu por detrás da cortina uma forma de homem que avançou 4 ou 5 passos na sala, colocando-se depois ao lado de Eglinton, que jazia como morto na cadeira. A forma estava vestida de branco, diz o Sr. Aksakov. Seu rosto era rodeado de uma barba preta descoberta e uma espécie de turbante envolvia sua cabeça. "É Abdullah", exclamei. "Não", respondeu-me o dono da casa. "Esta forma tem 2 mãos, e a de Abdullah, que aparecia nas sessões de que Eglinton nos deu em São Petersburgo, tinha somente metade do braço esquerdo." Como para confirmar esta observação, o fantasma moveu os braços, saudando-nos, e desapareceu por trás da cortina. Alguns segundos depois, tornou a aparecer, e à luz do magnésio viu com surpresa que o fantasma rodeava o seu braço esquerdo. Eglinton, em transe profundo, não podia sustentar-se em pé. Eu estava a 5 passos dele, e a luz intensa que o iluminava pôde contemplar o estranho visitante. Era um homem jovem, cheio de vida, distinguia-se-lhe claramente pela viva do rosto, a pele viva do rosto, a barba negra, as espécies escuras sobrancelhas, e seu olhar enérgico, fixo no aparelho todo o tempo que durou o magnésio, 15 segundos, em chama. Quando se mandou cobrir a objetivo e antes que se extinguisse a luz, a forma desapareceu atrás da cortina e Eglinton caiu como morto no chão. A situação era crítica. Não nos movemos, contudo, porque Eglinton estava influenciado por uma força sobre a qual nada podíamos. Imediatamente se abriu de novo a cortina e reaparecendo o fantasma, que se aproximou de Eglinton. Inclinou-se para ele, começou a fazer passes sobre o seu rosto. Olhávamos em silêncio com um assombro tão estranho espetáculo. No fim de alguns momentos, Eglinton moveu-se, levantando-se pouco a pouco, ficando por fim em pé. Então a forma rodeou com seus braços e conduziu ao seu lugar. Imediatamente ouvimos a voz débil de Joey, um dos espíritos guias de Eglinton, recomendando que levássemos o médio para o ar fresco e lhe dessemos a beber água com brandy. A dona da casa apressou-se a ir buscar água, mas, encontrando fechada a porta, voltou para pedir a chave. Respondi-lhe que me despasse, como, porém, o fato era muito extraordinário. Eu desejava abrir a porta pessoalmente. Examinei a fechadura à luz e abri depois. Eglinton, em transe profundo, não podia sustentar-se em pé e foi preciso que o levássemos nos braços para o refeitório, onde o colocamos em frente a uma janela aberta. Pressa de convulsões caiu ele no chão, produzindo-se uma hemopetise. Foram necessários 15 minutos de fricções e o uso de sais para fazê-lo voltar a si, despertá-lo do seu profundo sono. Deixando-o entregue aos dons da casa, fui com o Sr. N revelar as placas e logo que começou a aparecer o desenho, voltei apressadamente ao relatório para dar a Eglinton, que não podia mover-se, essa excelente notícia. O médium pagou
caro o seu triunfo, pois passou mais de 1h30 sem poder caminhar. As fotografias foram preparadas no dia seguinte e saíram muito boas. As duas formas em pé se haviam movido, embora isso não fosse perceptível à vista. O resultado não deixa, contudo, de ser satisfatório. Reconhece perfeitamente a de Eglinton, apesar de estar com a cabeça inclinada por trás e apoiado sobre o braço que a sustentem. Ao seu lado está a forma humana que vimos com vida. A barba e a sobrancelha se notam perfeitamente. O mesmo não sucede com os olhos, pois estão difusos. A particularidade desta figura é, todavia, o nariz curto e completamente diferente da de Eglinton, e que lembra muito a da figura obtida pela fotografia transcendental. As sobrancelhas não se parecem com as desta figura, porém sim com as de Eglinton. As fotografias têm num canto o meu nome em caracteres russos. Depois de algumas considerações, o Sr. Aksakov termina. Os incrédulos dirão que houve fraude, pois nas experiências estava interessado um médio de profissão que deve ser pago. Entretanto, é evidente que aí Eglinton não podia realizar tudo quanto seria preciso para enganar-nos. Logo deve-se supor logo deve supor-se um conluio entre os donos da casa e os da loja onde comprei o aparelho fotográfico e as placas. O Sr. X, dono da casa, ocupa posição social idêntica a mim, portanto não se pode dizer que existe nele um móvel material como a causa de fraude. Isto sem contar com o fato de que a execução teria sido muitíssimo complicada, reuniria consigo circunstâncias mais que suficientes para descobrir-se um embuste. Não é, pois, possível que qualquer interesse tenha podido induzi-la a um artifício. E demais, por que deveria ser ele, não eu, o enganador? Pergunta. E mais lógico supor em mim o interesse de mentir, pois o meu intuito seria evidente. Nada mais natural que, absorvido no espiritismo, eu me visse obrigado a defendê-lo por qualquer modo. A incredulidade, porém, não se surpreende nem se desanima, porque as convicções não são fruto da causalidade. Elas são a resultante das opiniões anteriores que concorreram para a sua formação no decurso dos séculos. A crença nos fenômenos da natureza não se adquire pela razão e pela lógica, mas sim pela força do hábito. E por essa mesma força, o maravilhoso deixará de ser, e por esta mesma força, o maravilhoso deixará de o ser. Agora que temos aqui visto a principal obra do Sr. Aksakov, Animismo e Espiritismo, já a ser muito volumosa, uma ligeira notícia biográfica do autor, de acordo com as notas fornecidas pelo ilustre doutor Otero Azevedo, que o conheceu pessoalmente, relatamos resumidamente um fato importante de materializações por ele observadas e fotografadas. Seja nos permitido fazer uma justificação a respeito deste livro. A obra do Sr. Aksakov não contém em si a história da célebre manifestação do espírito Kate King. Que aqui se acha na segunda parte, atendendo, porém, a que entre nós era disponível e mesmo fastidiosa a leitura de uma grande maioria das cartas de que o Sr. Aksakov fez acompanhar o original do seu trabalho. Em apoio ao fato que relata, resolvemos com o seu consentimento suprimir os testemunhos mais ou menos idênticos, citando apenas os nomes das pessoas que assistiram à desmaterialização, e acrescentar a história das verdadeiras manifestações de Kate King. Pois a excelente teoria do Sr. Aksakov é também aplicável aos efeitos que ela produziu. Assim, o trabalho do autor é aqui substancialmente o mesmo que no original, colocando antes da narrativa das materializações produzidas por Kate King, habilitando o leitor a compreender facilmente estas últimas. Os testemunhos que formam a segunda parte foram compilados num livro editado pela Livraria das Ciências Psíquicas de Paris, de onde os traduzimos, sendo de ressaltar que merecem absoluto crédito, porque dimanam de pessoas muito conceituadas, principalmente seu
William Crookes e o príncipe Emílio de Wittgenstein, além disso tendo sido primitivamente publicados em diversas revistas científicas espíritas da Inglaterra, não sofreram esses testemunhos a menor contestação. Não traduzimos a narrativa das sessões que, em 1874, foram dadas pelos médios Sr. e Sras. Holmes, em Filadélfia, América do Norte, que também pretendiam ter obtido materializações da mesma Kate King, alguns meses depois de ter esta cessado de aparecer em Londres com o auxílio da mediunidade de Florence Cooks, hoje Sra. Corner. As sessões do Sr. e Sra. Holmes foram declaradamente fraudulentas pelo distinto diplomata Sr. Rochdale Owen, pois além de outros motivos, a Kate King dessas sessões não tinha semelhança alguma com a que se manifestava por intermédio de Florence Cook, salvo o nome. A celebridade das manifestações desse espírito tentou os exploradores e os americanos imaginaram que, por sua vez, possuía a Kate King autêntica. Essa falsificação dos médios Holmes, pois que realmente o era, foi entretanto descoberto. O espiritismo, de sua parte, nada perde com isso, porque, como qualquer outra coisa, os seus fenômenos são suscetíveis da imitação pelos exploradores, embora de um modo grosseiro, que não resista a exame cuidadoso. Terminamos aqui este prefácio, sem fazer qualquer outra consideração sobre o espiritismo, porquanto, só depois de ter lido os fatos nesta obra relatados é que convirá ao leitor ocupar-se com as aparições, com as apreciações sobre o assunto, encontrar-se-á isso feito no fim desse livro pela pena brilhante do Sr. Gabriel Delaney, cujo artigo é digno de toda a atenção. O tradutor. A teoria. Um caso dos mais extraordinários produziu-se em dezembro de 1893, numa sessão realizada em Helsingfors, Finlândia, pela Senhora da Esperança. Fato que projeta viva luz sobre os misteriosos fenômenos de materialização e que confirma, pela vista e pelo tato de muitas testemunhas, o que até a presente data não era senão um postulado teórico exigido pela lógica. Em todos os tempos foi reconhecido pelo espiritismo que o fenômeno de materialização se produz às expensas do corpo do médium, que fornece os elementos necessários. Isto é, que um certo grau de desmaterialização do médium corresponde ao começo inevitável do fenômeno de materialização do espírito. Mas ainda ninguém se tinha decidido a levar essa teoria aos seus últimos limites, a tirar as consequências extremas que deviam daí se deduzir absoluta e logicamente. De um lado escasseavam dados e observações diretas que justificavam essa conclusão. Do outro, o fato extraordinário de desmaterialização, que é forçoso agora admitir, e que entretanto não é mais extraordinário do que a própria materialização, e que já nos vamos habituando, explica, de um modo suficiente, a razão porque ele ainda não foi expressamente formulado e admitido em geral. Temos, entretanto, um fato que nos dá o direito de nos exprimirmos com maior certeza. É o que vamos tentar esclarecer. O estudo dos fatos mediúnicos leva-nos a admitir três espécies de materializações. Primeiro, a materialização invisível, que devemos admitir indiretamente, vendo-se movimentos de objetos que somente um órgão humano invisível podia provocar, como indiquei na obra Animismo e Espiritismo, e tendo-se as sensações de contato que se experimentam nas sessões meio obscuras e que se atribui a uma mão, embora esta fique invisível. Essa suposição está confirmada pelos fatos em geral da fotografia transcendental e em certos casos particulares desse gênero de fotografias, em que a vista e o tato das formas invisíveis à vista normal são confirmados pela fotografia. Tais são, por exemplo, as fotografias de Beatty, assim como as de Mumler, em que a senhora Conant, a famosa médium americana, vê uma aparição que lhe toca a mão, e em que a fotografia prova ser isso realmente uma mão pertencente a um ser invisível, à vista ordinária. Ou ainda a fotografia do Sr. Tinkham, sobre a qual se vê um pequeno pedaço de roupa sendo erguido por uma mão invisível. A fotografia transcendental fornece-nos a prova da existência efêmera de formas reais, objetivas que não podemos compreender a não ser pela hipótese de uma materialização. Em princípio, ainda invisível aos nossos olhos, a matéria necessária é certamente tomada do médium, mas sua quantidade é tal ponto mínima que o grau de desmaterialização do médium não é perceptível aos nossos sentidos.
2. O fenômeno bem conhecido da materialização visível e tangível, mas somente parcial e incompleta. Assim, a aparição das mãos de Deus desde o começo do movimento espírita produziu-se em plena luz, enquanto o médium se achava no meio dos assistentes. Mais tarde, nas sessões obscuras, essas mãos continuavam a ser sentidas, ao mesmo tempo que as do médium estavam presas. Nestas condições também só obtiveram materializações parciais, cabeças, bustos, figuras mais ou menos fluídicas, porém na obscuridade. Quando, enfim, se começou a isolar o médium atrás da cortina ou no gabinete escuro, obtiveram-se aparições de mãos, cabeças, bustos que eram mais nítidas e se mostrava o mesmo, um pouco de luz. Segundo a teoria, esse fenômeno de materialização parcial deve corresponder a uma desmaterialização parcial do médium, isto é, de algum dos seus órgãos, ou a uma desmaterialização geral, mais ou menos inapreciável aos nossos sentidos. Não se pode fazer sobre o médium, que nestes casos se acha sempre só no gabinete, observações diretas quanto às mudanças que podem acompanhar no seu corpo a produção de fenômenos. Mas, em último lugar, no caso das sessões com a senhora de Esperança, de que vamos tratar minuciosamente, obtivemos a plena confirmação das nossas conclusões lógicas, enquanto a senhora de Esperança se achava sob uma fraca luz diante da cortina, e que as semimaterializações se produziam detrás desta. Por exemplo, aparição de mãos e bustos. Várias pessoas certificaram-se por meio do tato e da vista de que se produziram uma semi-desmaterialização do seu corpo, isto é, dos seus pés e de suas pernas. 3. A materialização completa, isto é, a de uma forma humana completamente visível e tangível, que para a vista comum não difere em nada de um corpo humano vivo. Este fenômeno é o desenvolvimento mais elevado, o non plus ultra da materialização, durante a qual o médium acha-se isolado na obscuridade, geralmente em transe sono magnético. Um longo estudo deste fenômeno força a reconhecer que, enquanto se obtém a completa materialização de uma forma humana, essa materialização apresenta indubitavelmente os traços do médium. E daí que resultam as suspeitas de um embuste do desejo de desmascará-lo, etc. Todas as tentativas para ver o médium e a forma inteira ao mesmo tempo, durante as quais infelizmente não se tem atendido ao estado dos dois corpos, o do médium e da forma, têm sido infrutíferas, com raras exceções. Quando, enfim, se estava certo por meio de garantias excepcionais, por exemplo, segurando os cabelos do médium no exterior do gabinete ou submetendo a uma corrente galvânica, de que o médium não podia fazer, consciente ou inconsciente, o papel dessa forma de aparição, e que, entretanto, a semelhança da forma do médium era completa. Como no caso de John King, que se assemelhava ao seu médium Williams, e de Kate King, que se assemelhava a Miss Cook, sua médium, foi-se obrigado a admitir que o duplo ou desdobramento do médium era o ponto de partida do fenômeno. Mas essa expressão conduz a uma falsa interpretação, porque pode compreender-se ou imaginar que esse duplo é, por assim dizer, uma metade, um simulacro do seu corpo, enquanto o seu verdadeiro corpo se acha atrás da cortina. Na realidade, isso não é uma metade, nem um simulacro de corpo, mas sim um verdadeiro corpo completo, em carne e osso, que é em tudo semelhante ao médium, que se tornou então no mesmo instante o seu corpo real. Pergunta: não se pode razoavelmente admitir que o médium tenha, num dado momento, dois corpos completamente complexos, absolutamente idênticos. Já dissemos que era completamente ilógico admitir-se que o grau da materialização de uma aparição corresponde ao grau de desmaterialização do médium. Sim, em consequência, a materialização da forma humana que aparece é completa. A desmaterialização do médium deve também ser completa, ou ao menos deve chegar a um ponto tal que ele poderá tornar-se invisível aos nossos olhos, se nós quisermos assegurar do seu estado durante esse fenômeno.
Em resumo, tendo sempre em vista a tese de que toda materialização necessita de uma desmaterialização correspondente do médio, à escala completa, dos diversos fenômenos, apresenta-se do seguinte modo. Primeiro, a materialização invisível primordial corresponde a uma desmaterialização mínima e invisível do médio, que se conserva visível. Segundo, a materialização visível, mas parcial, incompleta quanto à forma ou à essência, corresponde a uma desmaterialização máxima completa do médio, até ao tempo em que, por sua vez, ele se torna invisível. Isto admito em princípio geral, o que, entretanto, não exclui todas as espécies de nuances e possibilidades, segundo as aptidões especiais dos diversos médios e a composição do currículo e a composição do círculo. E também porque ignoramos os limites do desenvolvimento do fenômeno. Explica-nos até certo ponto numerosos fatos misteriosos de materializações que parecem duvidosas a provocar e provocam suspeita. Ao assunto voltarei no capítulo especial. A questão importante é esta. Temos fatos verídicos que justificam os pontos 2 e 3 do formulário geral que acabo de estabelecer. Pergunta. Pode-se responder-se afirmativamente. Começarei por um fato da minha experiência pessoal, sobre a qual refleti por muito tempo e que agora se apresenta em apoio desta teoria. Com tão forte presunção que equivale quase a uma prova positiva. Trata-se da materialização clássica de Kate King, que já descrevi na obra Animismo e Espiritismo, e que tornei a reproduzir aqui abreviadamente. Estava-se em 1873, William Crookes já havia publicado seus artigos sobre a força psíquica, mas ainda não acreditava nas materializações, dizendo que só as aceitaria como tais quando pudesse ver, ao mesmo tempo, a forma materializada e o médium. Como me achasse a esse tempo em Londres, desejei muito naturalmente ver o fenômeno, único então com os meus próprios olhos. Depois de ser apresentado à família da senhorita Cook, fui graciosamente convidado para assistir à sessão que deveria efetuar-se em 22 de outubro. A sessão realizou-se no pequeno aposento que servia de sala de refeições. Miss Florence Cook sentou-se na cadeira colocada no recanto do aposento e atrás de uma cortina corrediça. O Sr. Luxmore, que dirigia a sessão, exigiu que se examinasse cuidadosamente o lugar e o modo porque ele acabava de amarrar a médium, pois considerava essa medida como imprescindível. Ligou primeiramente cada uma das mãos da médium com um laço forte, selou os nós, depois as reuniu do lado das costas, ligou-as com o mesmo laço e selou novamente os nós. Em seguida ligou-as mais uma vez com uma comprida corda, cujas extremidades vinham ter fora da cortina até se fixar na mesma, ao lado da qual ficou o Sr. Luxmore. Desse modo, a médium não se poderia levantar nem puxar pela corda. O aposento era iluminado por uma pequena lâmpada colocada atrás de um livro. Em menos de um quarto de hora apareceu uma forma humana que ergueu a cortina e ficou ao lado dela. Estava vestido de branco. Tinha a fisionomia descoberta, mas os cabelos estavam ocultos por um véu branco. As mãos e os braços estavam nus. Era Kate. Durante a sessão, Kate conversou com as pessoas presentes. Sua voz era tão doce que parecia um murmúrio. Ela repetiu por várias vezes. Fazem-me perguntas, mas perguntas racionais. Disse-lhe eu. Fazei-me perguntas, mas perguntas racionais. Disse-lhe eu. Não podeis mostrar-me a vossa médium? Perguntei. Sim, vinde depressa e vede. Nesse momento ergueu a cortina e não tinha senão um passo a dar. Quando a forma branca desapareceu, diante de mim, a um canto, na escuridão, achava-se a forma escura da médium, sentada numa cadeira de braço. Trajava um vestido de seda preta, eis porque não pude vê-la mais distintamente. Logo que retomei o meu lugar, a forma branca de Kate apareceu de novo, perto da cortina, e perguntou-me: examinaste bem? Perguntou. Respondi: não como desejava, porque havia muita escuridão atrás da cortina. Tomai então a lâmpada e examinai depressa, replicou Kate em tom decidido.
No segundo estava eu com a lâmpada atrás da cortina. Todo o indício de Kate havia desaparecido. Eu só tinha diante de mim a médium mergulhada. Em profundo sono magnético, sentado na cadeira, com as mãos ligadas atrás das costas. A luz que se lhe projetava na fisionomia produziu o seu efeito habitual. A médium começou a gemer e a tentar despertar. Um diálogo interessante estabeleceu-se atrás da cortina entre a médium, que se esforçava por despertar, e Kate, que tentava adormecê-la de novo. Mas esta foi obrigada a ceder. Disse adeus e tudo ficou em silêncio. A sessão estava terminada. O Sr. Luxmore convidou-me para examinar os laços, os nós e os selos. Tudo estava intacto, e quando ele me propôs que cortasse os laços, foi com grande trabalho que consegui neles introduzir a tesoura. Tal era o modo, porque estavam atados. Minha confiança na autenticidade desse fato é absoluta e considerei-o como da mais alta importância para a confirmação do princípio teórico que nos ocupa. Perguntam certas pessoas como devemos compreender este fenômeno e o que se deve concluir daí, pergunta. Kate apresenta como se sabe uma semelhança perfeita com a sua médium, pergunta. Ela era o seu duplo e não uma forma alucinatória, mas era em carne e osso, com coração e pulmões, segundo foi verificado por William Crookes. Pode-se razoavelmente admitir que a médium, no momento dado, tenha dois corpos completos ao mesmo tempo. Um sobre a forma de Kate fora do gabinete, outro sobre a sua própria forma dentro do gabinete, pergunta. Evidentemente, não. Os laços conservados intactos provam que Kate não era a médium em pessoa, fazendo inconscientemente o papel de espírito. A médium não teria podido, no momento, mudar o vestido, libertar-se dos laços, tornar-se a vestir-se como antes, e amarrar-se, mesmo que isso fosse possível do ponto de vista físico. Deve-se, pois, crer que mesmo que eu pudesse antecipar-me a Kate ou lançar a vista no gabinete enquanto ela estava fora, não teria do mesmo modo visto a médium, bem como seu vestido ou coisa alguma disso. Mas como compreender que a forma se coloca com a rapidez do relâmpago no lugar da médium, vestida e amarrada, pergunta. O vestido e os laços deviam, portanto, ao desaparecer o corpo, cair por terra. Como pois, retomá-los, pergunta. Isso nos leva a supor que nem todo o corpo se desmaterializava, mas que subsiste alguma coisa, um substratum, uma forma astral que conserva as posições dos laços e do vestido, e que desse modo a forma materializada pode, no momento, separar-se dessa forma fluídica, depois se reunir de novo a ela, e assim a médium achasse no seu lugar. Sabemos que nas sessões com luz, as mãos materializadas aparecem com uma rapidez incompreensível, desaparece de novo no médium. O fenômeno é, pois, o mesmo. Temos em apoio desta teoria um fato perfeitamente convincente, uma aventura seguinte do coronel Henry S. Olcott, chegado à América em 1874, com a médium senhora Elizabeth Compton. O coronel conta no seu livro People from the Outer Road. Minha primeira sessão com a médium realizou-se na noite de 20 de janeiro de 1874. Os espectadores, em número de 6, estavam sentados sobre as cadeiras em volta do quarto, na distância de 8 pés do gabinete. A senhora Compton tomou lugar no interior deste, em uma cadeira. Abaixou-se muito a luz da lâmpada e durante muito tempo nada se passou de interessante. Enfim, a porta abriu-se e a figura de um índio apareceu. Dirigiu-nos uma interpelação e saudou-me cordialmente. Porém, não saiu mais para fora, declarando que a médium estava muito fraca e abatida para lhe fornecer a força necessária. Na tarde seguinte, mostrou-se a menina Kate Brink, que andou em volta do quarto,
Tocou em diversas pessoas e acariciou-lhes as mãos e as faces. Trazia um vestido flutuante de muselina branca com pontas de crepe, a cabeça em véu de noiva que lhe caiu até os joelhos, deslizava como se estivesse com sapato de veludo, e visível metade apenas na obscuridade. Ela assemelhava-se à noiva de Corinthians de Goethe. Depois de haver passado pelos outros espectadores, veio a mim, que estava com uma das mãos apoiadas no tabique do gabinete, e acariciando-me docemente a fronte, sentou-se-me nos joelhos, colocou num braço nos meus ombros e beijou-me na face esquerda. Seu peso não era maior do que o de uma criança de 8 anos, mas senti seus braços firmes nos meus ombros. E os lábios que me beijaram eram tão naturais como os lábios de uma pessoa viva. Depois de combinar com os assistentes, penetrei no gabinete, enquanto a menina ficava do lado de fora. Não achei aí a médio, apesar de ter examinado não só todos os recantos, mas também para melhor me certificar de que não estava alucinada a cadeira, as paredes e todo o espaço em volta. Só podia haver uma alternativa: ou o espírito não era um espírito, e sim a médio, ou a médio se tinha transfigurado à moda dos taumaturgos orientais, evocadores dos mortos. Quis resolver definitivamente esta questão antes de deixar a cidade. No dia seguinte à tarde, depois de ter obtido o assentimento da senhorita Compton para que ela se submetesse às minhas investigações, retirei os seus brincos e coloquei-a numa cadeira no gabinete, a qual prendia passando um fio de linha número 50 através dos orifícios das suas orelhas, lacrando e selando as pontas no aspaldar da cadeira, sob a qual imprimi o meu sinete particular. Depois fixei a cadeira no chão por meio de barbante, cujas pontas lacrei e selei de um modo completamente seguro. Assim que a luz diminuiu, como é habitual nessas sessões, fechou-se a porta do gabinete. Cantamos durante alguns minutos, logo após, através da abertura praticada no lado superior da porta, duas mãos flutuaram da direita para a esquerda, desaparecendo em seguida. Tornaram a aparecer duas mãos ainda maiores, então uma voz falou-me. Se não era a do defunto Daniel Webster, pode dizer-se que era a sua reprodução exata, em profundeza, sonoridade e tonalidade. Deu-me instrução completa e sugeriu-me medidas de prudência sobre o modo pela qual eu devia continuar as minhas investigações. Quando eu penetrasse no gabinete, aconselhou-me ele, enquanto o espírito ficava ao lado de fora, poderia tatear e tocar livremente por toda parte, para convencer-me de que a média não estava ali, mas eu devia ter todo o cuidado em não tocar de modo mais efetivo na cadeira. Entretanto, era-me permitido aproximar as mãos tão perto quanto desejasse, porém de modo que evitasse o contato direto com a substância da cadeira. Em seguida, devia colocar no estrado da balança uma coberta, não importava de que espécie, para que o espírito não ficasse em contato com a madeira ou com o metal. Prometi conformar-me com estas indicações e em breve tive a satisfação de ver pela porta aberta a menina de vestido branco, a que já me referi. Ela avançou, percorreu o ciclo, tocou em várias pessoas e aproximou-se em seguida da balança. Eu estava sentada pronta a agir com uma das mãos no peso e a outra no marcador, e logo que ela subiu, tomei o seu peso, sem perder um segundo. Ela retirou-se logo do gabinete, e então li a marcação à luz de um fósforo. Pesava apenas 77 libras inglesas. O espírito tornou a sair. Imediatamente penetrei no gabinete. Examinei tudo com o maior cuidado, mas como antes não achei nenhum sinal da médium. A cadeira ali permanecia, mas nenhum corpo nela se apresentava. Pedi então à criança espírito que se tornasse, sendo possível, mais leve, e ela subiu a balança. Tão depressa como da primeira vez, pus a balança em equilíbrio, e assim que ela se retirou, li no marcador o peso de 59 libras. Reapareceu ela ainda uma vez, e então percorreu todos os espectadores, acariciou a cabeça de um, a mão do outro, sentou-se sobre o joelho da senhorita Hart,
Pôs docemente a mão na minha testa, acariciou minha face e subiu para o estrado da balança para me permitir uma última prova. Desta vez não pesava mais de 52 libras. Apesar de não ter sido notada do começo ao fim nenhuma mudança, quer no seu vestuário, quer na sua aparência corporal. Terminando isto, Kate não apareceu mais. Depois de se terem escoado alguns minutos, fomos interpelados pela voz baixa, profunda e gutural do chefe índio, que se mostrou à porta. Uma conversação entabulou-se entre ele e o Sr. Herd, que tinha habitado há alguns anos entre os indígenas do Oeste, e deu testemunho da autenticidade da linguagem falada pelo espírito-chefe. Entrei com uma lâmpada no interior do gabinete. Encontrei a médium exatamente tal como havia deixado antes de começar a sessão. Todos os fios de linha e selos no sinite estavam intactos. Ela conservava-se sentada, com a cabeça apoiada contra a parede, a carne pálida e fria como mármore, visíveis as pupilas sob as pálpebras entreabertas, sem respiração e sem pulsação. Assim que todos verificaram os fios de linha e os selos do sinete, cortei-os com a tesoura e levei a mulher cataléptica para o ar livre, segurando a cadeira pelo assento e espaldar. Ela permaneceu assim 18 minutos, sem movimento. A vida voltou-lhe pouco a pouco ao corpo, até que a respiração, o pulso e a temperatura da pele retornassem ao seu estado normal. Coloquei-a na balança, pesava 121 libras. Como de conformidade com isso, a forma Kate Brink pesava 77 libras. Segue-se que, para o corpo da médium no gabinete, restavam somente 44 libras, um pouco mais de um terço do seu peso normal, e no entanto ela já era visível aos nossos olhos, assim como as suas roupas e os fios de linha. Deve-se, pois, supor que existia lá um corpo que conservava a posição do corpo da médium, de suas roupas e de todos os fios, e que lhe serviram de base invisível. Mas a forma de Kate Brink não se assemelhava à de sua médium. Tinha a estatura de uma criança de 8 anos. Que devia, pois, restar do corpo de Miss Cook, sendo, no dizer de William Cooks, o corpo de Kate King muito maior do que de sua médium? Pergunta. Temos, portanto, o direito de pretender que esse resto era invisível e a transfusão do corpo materializado do seu corpo astral, que estava sentado na cadeira, se fez com uma rapidez incompreensível. Aqueles que têm examinado as aparições de mãos podem fazer uma ideia da rapidez com que essas mãos aparecem em volta ao corpo do médium. Isto pode fazer compreender a rapidez da desaparição de uma forma inteira. William Crookes fez por diversas vezes a observação de que, ao entrar ao mesmo tempo em que Kate, no gabinete escuro, ela havia desaparecido nesse mesmo momento. Como ele mantinha sempre a pretensão de ver ao mesmo tempo a forma e a médium, acabaram por ser bem sucedido. Mais uma vez somente na obscuridade, quando Kate não podia mais falar. Ela se achava, pois, no estado de semi-desmaterialização. É pena que a forma de Kate não fosse pesada. Poder-se-ia quase afirmar que ela possuía 9 décimos do peso da médium. Que ainda há junto um fato de minha experiência que confirma os dois precedentes. Em 1890 fui especialmente a Gotemburgo para efetuar com a senhorita de Esperança uma série de sessões de materialização. Ela autorizou-me a submetê-la a toda espécie de prova que eu considerasse necessário para convencer-me dos fenômenos. Privilégio este que ainda não havia concedido a ninguém. Na sessão de 5 de junho, eu estava sentado, como de costume, muito perto do recanto do gabinete onde se achava a senhora de Esperança.
sentada ao meu lado. Só nos separava a cortina, cuja abertura lateral se achava muito próximo do meu ombro direito. Eu não tinha mais que puxar a cortina um pouco de lado para poder ver a médio. A forma materializada que apareceu então sob o nome de Yolanda já se havia mostrado várias vezes, e mesmo apoiando-se no meu braço tinha feito a volta do círculo. Uma lâmpada ao fundo coberta com várias folhas de papel encarnado espalhava uma frouxa claridade, mas assim que eu me achava com Yolanda, mesmo sob a lâmpada, esta iluminava bastante para que eu pudesse reconhecer indubitavelmente os traços da médium. Assim que voltamos ao gabinete, retomei ao meu lugar, e Yolanda conservou-me metade do lado de fora, na abertura central da cortina. Então, não cessante de observá-la, passei cautelosamente o braço direito pela abertura lateral da cortina, perto de mim. Não tinha mais que estender um pouco o braço para certificar-me se a média se achava no lugar. Foi o que fiz. A média estava sentada numa cadeira de braço muito baixo. Levantei a mão até a altura do encosto da cadeira e deixei-a em seguida deslizar no encosto até o assento. A média lá não estava, mas no momento mesmo em que minha mão se achava já sobre o braço da cadeira, e Yolanda entrou no gabinete. Uma mão caiu sobre a minha e repeliu-a. Imediatamente depois, a médium pediu-me de beber. Estendi-lhe um copo de água pela mesma abertura da cortina, por onde já tinha passado o braço. A médium estava no seu lugar, com um vestido encarnado de mangas apertadas. Yolanda, um instante antes, era visível com um vestido branco, tendo os braços nus até as espáduas, os pés também nus, com um véu branco que lhe caía pelo corpo, desde a cabeça. Havia, entretanto, desaparecido, exatamente como sucedera com Kate. Este caso deu-me muito a que pensar. Como Yolanda, que estava com metade do corpo fora do gabinete, pôde notar os movimentos do meu braço no interior deste, pergunta. Era-lhe isto positivamente impossível, pois a obscuridade quase completa não lhe permitia ver o movimento do meu braço sobre a cadeira, ou se eu o introduzia atrás da cortina. Ainda menos possível era ver o que meu braço lá fazia, ou então o que minha mão fazia. Entretanto, o movimento da mão que repeliu a minha era tão deliberado quanto preciso. Se for realmente a médium em pessoa que, de modo consciente ou inconsciente, representava Yolanda, e se a cadeira estava realmente vazia, a médium não podia ver e sentir o movimento da minha mão. Ela deveria continuar a fazer o seu papel de espírito. Permaneceria no seu lugar ou entraria no gabinete, ou então sairia de novo, como se nada tivesse acontecido. Mas houve um desarranjo. Yolanda não se mostrou mais e foi preciso terminar a sessão. Quando ouvi dizer no dia seguinte que alguma coisa atemorizara a médium, fui interrogar a própria Senhora da Esperança, sem contudo lhe dizer alguma das minhas observações. Respondeu-me ela, pelo fim da sessão, alguma coisa remexia em volta de si, da sua cabeça, dos seus ombros, que isso a amedrontara tanto que ela involuntariamente havia deixado cair a mão sobre a qual apoiava a cabeça, e que nesse movimento encontrara outra mão, o que mais lhe havia assustado. Era bem estranho. As impressões da senhorita da Esperança eram exatamente as que ela deveria experimentar se achasse no seu lugar. Entretanto, a minha mão não havia encontrado o seu corpo na cadeira. Quem, pois, tinha tido essas impressões, pergunto, não se deve concluir daí que na cadeira se conservasse um simulacro do seu corpo. Imagem dotada da sensação e consciência, pergunta. A senhorita da Esperança possui também, como se sabe, o dom da escrita mediúnica. Assim, ela recebe no correio ou fora das sessões de comunicações de um tal Walter, que se diz o diretor dos fenômenos de materialização.
Eu também me servi desse meio para saber que explicações receberia a tal respeito. No dia imediato, pedi à senhora da Esperança que tomasse do lápis e a conversação seguinte passou-se entre mim e o espírito Walter. Vistes o que atemorizou a médium? Pergunta. Resposta. Sim, uma mão colocou-se diante dela, depois lhe pousou nos joelhos e em seguida na mão. Foi tudo. A mão de quem? Pois eu guardava sempre meu segredo. Resposta. Não a vi, porque minha atenção somente foi atraída para esse fato quando a médium se assustou. Pergunta. O meu desejo principal era ver Yolanda e a médium ao mesmo tempo. É isto possível? Pergunta. Resposta. Tudo depende do estado em que ela, a médium, ficar. Pergunta. Se eu olhar imediatamente para o gabinete, verei a médium no seu lugar? Pergunta. Resposta. Resposta. Provavelmente tudo depende da pessoa de quem é retirada a matéria para a composição da forma do espírito de Yolanda. Se há uma certa quantidade de matéria no ciclo, de modo que não atiremos somente da médium, vereis a médium tão claramente como neste momento. Alguns dias depois, como o espírito de Yolanda houvesse estado várias vezes fora do gabinete, enquanto a médium havia sido por mim amarrada por um laço em volta do seu corpo, cujas pontas passavam por uma presilha firmada no chão e que estavam fixadas à minha cadeira, perguntei ao espírito Walter. Pergunta. Quanto resta da matéria da médium desde que o espírito Yolanda saiu? Pergunta. Resposta. Não creio que tenha ficado grande coisa da médium, excetuando-se os órgãos dos sentidos. Pergunta. Se enquanto o corpo da médium tivesse desaparecido completamente, eu passasse docemente a mão no seu lugar, far-lhe-ia mal? Pergunta. Resposta. Poderá suceder isso se apoiardes fortemente a mão. Se passasse qualquer coisa que pudesse tocar a forma materializada, a médium teria disso conhecimento imediato? Pergunta. E se eu passasse a mão através do corpo da médium? Pergunta. Resposta. Isso afetaria seriamente. Se não estivesse a resguardá-lo para evitar uma desgraça, esse ensaio constituiria uma experiência perigosa? Pergunta. Neste caso, se eu puxasse pelo laço que prende em falta a médium, cortar-lhe-ia ao meio o corpo? Pergunta. Resposta. De certo, mas só se daria isso se a sua matéria fosse totalmente empregada. Não se faz isso senão muito raramente, embora muitas vezes pouco reste do corpo. Pergunta. Segundo o que diz a invisibilidade do corpo da médium, quando se olha para ela, não é ainda uma prova de que não haja aí um corpo? Pergunta. Resposta. Certamente não. É somente uma prova de que não tendes à vista assais penetrantes para o verdes. A senhora da Esperança estava estupefata, enquanto essas respostas eram transmitidas por sua própria mão. Ela não cessava de exclamar. É uma novidade, é uma revelação, e entretanto eu sou sempre a mesma. Mas o que é impossível dizer-lhe, disse-lhe eu, é que não tenha sentido nenhuma mudança enquanto se produzia um fenômeno tão extraordinário como é o da materialização. Efetivamente eu senti uma mudança, respondeu ela, mas estava profundamente convencido de que era eu a única a experimentá-la. Pode descrever-me essa mudança? Pergunta. Eu tinha no íntimo a sensação de que estava no vácuo, replicou ela. Resposta bem significativa, em perfeita concordância com os fatos já mencionados e com as teorias que daí decorrem. A senhora da Esperança ainda não suspeitava que a sensação do vácuo pudesse ser mais que um fenômeno puramente subjetivo,
Mais adiante encontrar-se-ão os interessantes pormenores do longo interrogatório. Aqui submeti as notas que tomei durante a minha estada em Gotemburgo e as suas impressões durante as sessões. Esses pormenores são de natureza única, porque é um médium único no seu gênero. Ela, que não fica em transe, toma conhecimento de tudo que se passa em si e ao seu redor, durante uma sessão de materialização. Chegaram os tempos de fazermos esta publicação, pois temos as provas objetivas, visíveis e tangíveis destas acessões, que não podem ser tratadas unicamente como impressões subjetivas. Um caso de desmaterialização, Alexandre Aksakov,